Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho e Santa Mônica, rogai por nós. Santa Rita de Cássia e Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X e São João Paulo II, rogai por nós. São Tomás More, São Luís e Santa Zélia Martã, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá. Boa noite. Parecido do jeito que estava. Sejam bem-vindos à perseverança de adultos. Não sei, pode ter gente chegando ainda. Acho, talvez não, né? Mas porque essa foi a sala. Tem sala maior livre? A Roma está livre? É porque eu já botei o quadro aqui, se precisar. Aliás, esses pilões aí só Jesus também, mas tem que orar pelos pilões. Tem a sala aqui aberta, se você quiser pegar Tá, cadeiras. se encher demais eu vou para lá. E se puder trazer o controle do ar, eu acho que está um pouquinho frio, Hã? Não, deixa ligado. Pelo menos. Tá ótimo, melhorou. Obrigado, tá, querido? Então, gente, essa é a nossa perseverança de adultos.
Sejam todos bem-vindos. E é um grupo que existe já há alguns anos aqui na paróquia, com muita luta, é um grupo mantido aqui. E hoje nós iniciamos mais um ciclo. Não há como falar da perseverança sem falar da catequese de adultos. Não sei se todos aqui conhecem, mas a perseverança surgiu dentro do contexto da catequese de adultos. Nós temos uma catequese aqui na paróquia voltada para pessoas acima de 18 anos e ela está ordenada à preparação para os 3 sacramentos da iniciação cristã: batismo, crisma e primeira comunhão. Mas não apenas, entre aspas, para isso, tá, gente? Aqui a catequese de adultos também é voltada para o aprofundamento na doutrina da Santa Igreja e na Palavra de Deus. Então, fica à vontade. Olá. Nós temos, então, a catequese aqui, ela vai além da preparação para os 3 sacramentos. Fica à vontade, querido. Nós preparamos as pessoas para conhecerem de maneira profunda a doutrina da Igreja. E hoje nós contamos com 5 turmas aqui, com vários catequistas. É importante que vocês saibam e vocês podem convidar quem vocês quiserem. Então eu vou falar de cada turma brevemente. É domingo de 10h30 a meio-dia e meia, terça-feira de 8h30 às 10h30, quarta-feira de 8h30 às 10h30, quarta de 20 horas às 22h e sexta de 16h30 às 18h30. Então são 5 turmas com aproximadamente, se eu não me engano, 11 catequistas que estão à disposição de vocês e de quem vocês convidarem. São turmas abertas o ano inteiro, as pessoas podem entrar a qualquer momento, elas começaram agora em agosto. É importante dizer isso também, em geral, começa em agosto e vai até junho do ano seguinte. Então, tirando aí o mês de férias que nós temos, ali de meados de dezembro até fevereiro, e tem julho também de férias, são aproximadamente 10 meses, um pouco menos de 10 meses, e a gente dá a formação com base no Catecismo da Igreja Católica, nesse livro aqui, e, claro, na Sagrada Escritura, na Bíblia. Então, assim, quem quiser conhecer ou quiser indicar para alguém, fiquem muito à vontade. E a perseverança surgiu porque depois que as pessoas acabam a catequese, ainda tem muito a conhecer a respeito da fé, a respeito da doutrina. E aí ficava, pelo menos para mim, essa interrogação, mas eu percebo que em alguns alunos também, ou em muitos alunos, como se aprofundar na doutrina. E a ideia da perseverança é justamente essa. É um aprofundamento na doutrina da igreja depois da catequese. E é um grupo que eu brinco sempre que ele acaba no céu. Diferentemente da catequese, que tem início, meio e fim, a perseverança ela só tem início. Já iniciou, inclusive, a gente está no meio e, se Deus quiser, não vai ter fim. Quando eu morrer, se Deus quiser, eu vou morrer dando catequese, está nas mãos de Deus, eu posso ficar senil antes de não conseguir continuar, Deus sabe de todas as coisas, mas a ideia é que alguém continue depois de mim, ou se junte a mim, seriam muito bem-vindos, inclusive quem quiser, se um de vocês quiser se tornar professor ou convidar alguém, serão muito bem-vindos. E agora a gente teve essa nova guinada da perseverança, que vão ser 2 aulas por mês, mas é a mesma aula, tá? Não são aulas diferentes. Algumas pessoas, uma pessoa especificamente veio falar comigo, ela está na turma de terça-feira, ela já é lá uma repetente, ela continuou a fazer a catequese, está tão sedenta de Deus que terminou e ela continuou. E ela disse que tem uma série de pessoas que preferem a parte da manhã. Por isso é que serão 2 horários, mas é a mesma aula, tá? Então a gente vai ter uma aula 20 horas, ou se vocês até quiserem depois opinar, se quiser ser mais cedo, que aí associa com a missa das 18, não sei, estou aberto a sugestões, mas a princípio 20 horas, mas vai ter uma turma 8h30 também. E esse mês já começa essa turma de 8h30 da manhã, vai ser dia 29, tá? 29, então tem a mesma aula 8h30 da manhã. Isso foi até divulgado nas missas, eu dei uma olhada, não foi no Instagram, mas eu vou falar com a Érica para
colocar no Instagram a partir do próximo mês, ou já colocar pelo menos para a aula do dia 29, e nós temos um grupo de WhatsApp, tá? Quem não tiver no grupo, a gente no grupo do WhatsApp faz uma divulgação com um pouco mais de ênfase. E a ideia agora, falando da perseverança, é a gente falar da doutrina social da igreja. Eu tinha anunciado que nós teríamos um curso, mas o curso ainda não está certo. Peço até que vocês rezem. O Frei João está de férias, eu só preciso alinhar com ele. Eu acho que vai dar tudo certo. Mas eu preciso alinhar com o Frei João a questão do curso. Porque a ideia do curso é a gente falar, vocês podem até comprar, mesmo que não haja o curso, não vai fazer mal nenhum, pelo contrário, esse documento aqui que eu considero importantíssimo para qualquer católico, que é o compêndio, está escrito aqui, o compêndio da doutrina social da igreja. Como o nome sugere, é um resumo da doutrina social, bem completo, foi feito no pontificado de São João Paulo II, e eu considero que esse aqui tem que ser um livro de cabeceira, especialmente do fiel leigo católico, mas dos padres também, dos religiosos, mas especialmente do leigo, ao lado do catecismo e da Bíblia. Esse aqui precisa ser também um livro de cabeceira. Eu considero que o católico deve conhecer profundamente a doutrina social, e por isso nós vamos falar dela. Essa edição aqui, a única que eu conheço em português, é da Paulinas, tá? Hoje eu até fui ao centro do Rio, passei em frente lá, a livraria Paulinas fica ali na 7 de setembro, mas dá para comprar pela internet. Se precisarem de ajuda, contem comigo também para comprar. Se alguém quiser mandar um link lá no grupo da Perseverança, é bom que já vai aparecendo aí o representante de turma, né? Mas hoje a gente vai responder a essa pergunta. O que é a doutrina social da igreja? E antes de pegar o catecismo da Igreja Católica, eu falaria com palavras muito simples. A doutrina social da igreja é esse encontro do evangelho com a sociedade. Nós podemos cair na tentação de dois extremos, né? Ou de viver a fé de uma maneira exclusivamente humana, até materialista, mundana, ou também viver a fé e ir para o extremo oposto, achar que a fé não tem nada a ver com as questões sociais, políticas, econômicas, com as questões humanas nas quais nós estamos inseridos. Nós veremos hoje que o homem ele é chamado a viver em sociedade. O homem ele é um ser social por natureza. E, naturalmente, a doutrina da igreja, ela toca as questões sociais, ela toca a sociedade. O que nós vivemos no âmbito de toda a sociedade das quais nós fazemos parte, e aí eu já começo a fazer com que todos nós reflitamos a respeito disso. Quais são as sociedades que nós integramos como pessoas humanas? A primeira das sociedades é a família. Todos nós aqui viemos de uma família e alguns aqui já constituíram uma família, já são casados ou se preparam para constituir uma família. Todos nós aqui, eu espero que sim, trabalham. Então o trabalho muitas vezes envolve também uma sociedade. Pode ser que o nosso trabalho seja desenvolvido no âmbito da família e haverá para todos os casos, a doutrina da igreja que fala sobre o trabalho, mas alguns de nós integram a realidade que é chamada de empresa. A empresa é uma sociedade. Nós fazemos parte, eventualmente, de associações e todos nós integramos, certamente ao lado da família, uma outra sociedade que é naturalmente necessária, como é a família. A família é a base da sociedade, que é a chamada sociedade civil. A sociedade civil que nada mais é do que uma reunião de famílias que vivem naquela mesma porção territorial. São famílias que se reúnem para juntas buscar o bem comum. Então é importante que nós reflitamos sobre isso. Aquilo que a família não consegue sozinha, nós conseguimos
no âmbito da sociedade civil. Pensemos em realidades aqui que também são pequenas sociedades, as escolas, por exemplo. As escolas nada mais são do que uma instituição que não consegue ser alcançada no âmbito de uma família individualmente considerada, mas que na sociedade civil nós conseguimos educar os nossos filhos através dessa instituição chamada escola. Seria muito mais difícil, até alguns pais se dedicam a isso, até no mundo de hoje, em alguns casos se revela até necessário, em casos mais extremos, o chamado homeschooling pode ser feito, mas imagina o trabalho que isso dá para o pai e para a mãe estudarem todas aquelas ciências, aquelas ordens de conhecimento para que eles possam educar os seus filhos. A escola, ela é algo muito mais acessível dentro do contexto da sociedade. Eu não estou nem a olhar a crise que nós temos na educação, eu estou a falar da parte boa. Pensemos nos hospitais, por exemplo. Um pai e uma mãe conseguem cuidar da saúde dos seus filhos até um certo limite, mas uma instituição como os hospitais, ela só é possível no âmbito da sociedade civil, porque várias famílias se associam, prestam um auxílio mútuo, e isso vale para toda e qualquer instituição social. Então, para todas essas realidades, a doutrina da igreja, ela dirige o seu olhar, ela ilumina todas essas realidades, ela não fica alheia. Nós não podemos, como fiéis católicos, pensar que a Santa Igreja, a doutrina da Igreja, a palavra de Deus é alheia à política, é alheia à economia, é alheia a toda e qualquer questão social. Então, uma maneira muito simples de explicar a doutrina social da Igreja é essa. É o encontro do Evangelho com a sociedade. E nós, fiéis leigos, que temos uma missão muito especial no século, no meio do mundo, uma missão muito especial de levar o Evangelho para o meio do mundo. Eu nem ia citar essa passagem aqui, mas vou citar, que me parece fundamental fazer essa vinculação. Está lá no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 898, a nossa missão enquanto fiéis leigos. Eu vou ler aqui, eu só vou ler primeiro a nossa identidade e depois a nossa vocação. Então vamos lá, a identidade do fiel leigo está no parágrafo 897. Por leigos entendem-se aqui todos os cristãos, exceto os membros das sagradas ordens ou do estado religioso reconhecido na igreja. Essa definição ela é boa, claro, porque é a palavra de Deus, está no catecismo, mas ela, para nós leigos, é um pouco, não depreciativa, mas nós somos o resto, né? Entendem-se aqui todos os cristãos, exceto os membros das sagradas ordens, que é o clero, ou do estado religioso reconhecido na igreja. Mas aí vem uma definição, que é o complemento dessa, que aí fala da nossa identidade. Isto é, os fiéis que depois de serem incorporados a Cristo pelo batismo, constituídos povo de Deus e em sua medida feitos participantes da função sacerdotal, profética e régia de Cristo, exercem por sua parte na igreja e no mundo a missão de todo o povo cristão. Então, essa é a nossa identidade enquanto fiéis leigos, e é fundamental que nós conheçamos essa identidade e vivamos de acordo com ela. E aí no 898, e aí que eu vou relacionar com a doutrina social da igreja, vem a nossa vocação, o nosso chamado diante de Deus. Está lá na Lumen Gentium, que é um documento do Concílio Vaticano II, é específico dos leigos por sua própria vocação, procurar o reino de Deus, exercendo funções temporais e as ordenando segundo Deus. A eles, portanto, cabe de maneira especial iluminar e ordenar de tal modo todas as coisas temporais, às quais estão intimamente unidos, que elas continuamente se façam segundo Cristo, cresçam e contribuam para o louvor do Criador
e do Redentor. Vejam que é uma missão elevadíssima. Isso tem tudo a ver com a doutrina social da igreja. A doutrina da igreja, sim, se debruça sobre as questões políticas, econômicas e sociais. Mas isso não é só uma teoria. Na prática, quem vai fazer com que a doutrina social da igreja seja aplicada, seja vivida concretamente em uma sociedade, somos nós. Isso vale para toda essa realidade, vou te dar a palavra, querida. Toda essa realidade que eu falei anteriormente. Quem vai fazer com que uma família viva segundo a doutrina da Santa Igreja, que naquela família Cristo reine de fato, são os seus integrantes. Da mesma maneira, uma empresa. E assim, consequentemente, em toda a sociedade. Eu falei da escola, eu falei dos hospitais. Todas as sociedades são chamadas a ter nosso Senhor Jesus Cristo como centro, como Senhor. Nenhuma sociedade pode ficar alheia a nosso Senhor Jesus Cristo. Fala. Só para entender, porque você falou o conceito, eu fiquei com um pouco de dúvida, só para ver se eu entendi mesmo. Então, o leigo, ele absorve a informação da igreja, ele aprende e ele leva isso para os setores da vida dele. Por exemplo, você como advogado, o que você aprende, você leva Cristo para dentro do seu trabalho, para dentro da sua família. Sim. É isso que está falando que é a identidade do leigo? Sim, mas não é somente o que eu aprendo, é aquilo que eu sou efetivamente, mas também o que eu aprendo, claro. Aquilo que eu recebo, aquilo que me foi dado, a verdade a respeito de Deus, a verdade a respeito do homem, a verdade a respeito do mundo, da sociedade, eu vivo, eu levo, não apenas transmito, mas eu vivo em absolutamente todas as situações da minha vida, em todas as realidades nas quais eu estou inserido. É isso. Como a sementinha, cada um sai e vai plantar uma Sim, sementinha de Cristo. Exatamente. Como a semente e como aquelas imagens que Nosso Senhor fala no Sermão da Montanha. Eu nem tinha colocado essa passagem, mas vou colocar o sal na terra, a luz no mundo. Inclusive, o documento que eu acabei de citar, a Lumen Gentium, significa isso, luz dos povos, luz do mundo. Nós somos chamados a iluminar, inclusive o Evangelho de hoje fala sobre isso, nós somos chamados a iluminar as realidades temporais e ordená-las a Deus. Fala-se tanto, de uma crise, e isso é verdade, uma crise na sociedade, nos seus mais diversos âmbitos, mas não adianta nós apenas falarmos desta crise, que inegavelmente existe, mas o que nos diz respeito a partir desta crise? Isso é algo que tem a ver conosco? Eu posso contribuir para a melhora da sociedade? Eu posso contribuir para que esse mundo seja um mundo efetivamente onde Deus reine? E a resposta é sim, com certeza sim. E é a doutrina social da igreja que nos auxilia a vivermos de acordo com a nossa fé, não apenas individualmente, mas no âmbito de todas as sociedades que nós integramos. Então a ideia é, para além da aula de hoje, que nós possamos estudar por completo a doutrina social da igreja. Essa é a ideia, mas depende, como eu falei ainda, muito importante, de um alinhamento com o nosso pároco. E eu peço que vocês rezem, mas a ideia é a gente estudar esse documento aqui inteiro, do início ao fim, e nos aprofundarmos nele, nos aprofundarmos no compêndio da doutrina social da igreja, ou nos aprofundarmos na doutrina social da igreja a partir do compêndio. E aí vem, então, efetivamente a questão, está aqui, perdão, lá no parágrafo 24:19, vem a definição do catecismo para a doutrina social da igreja. E essa parte do catecismo vai trazer para nós verdades muito importantes.
a respeito da nossa realidade até política e social. Muitas vezes pode ser que nos interroguemos como é que um católico deve se identificar politicamente. Hoje nós vemos tantas propostas e até eu diria tantas ideologias que nos levam para aqui e para acolá, mas qual é a nossa identidade enquanto católicos, a nossa identidade política, até a nossa identidade também econômica, a nossa identidade social, como nós devemos nos identificar enquanto católicos, isso é muito importante. Então, lá no âmbito do 7º mandamento, virá, o título inclusive é esse, a doutrina social da igreja. Tá? É bom dizer para vocês, toda aula, quem puder, claro, tem no celular, mas trazer a Bíblia e também o catecismo, além do compêndio, se Deus quiser, o compêndio da doutrina social. Mas vamos ver aqui então a definição que o catecismo dá para a doutrina social da igreja. A revelação cristã leva à compreensão mais profunda das leis da vida social. A igreja recebe do evangelho a revelação plena da verdade do homem, como eu havia dito agora há pouco. Quando ela cumpre sua missão de anunciar o evangelho, testemunha ao homem, em nome de Cristo, sua dignidade própria e sua vocação à comunhão de pessoas. Ensina-lhe as exigências da justiça e da paz de acordo com a sabedoria divina. Então vejam que é muito natural. Quando nós aprendemos a doutrina da igreja a respeito de Deus, a respeito do homem e a respeito do mundo, da sociedade, naturalmente nós alcançamos a verdade a respeito da nossa dignidade, da nossa alta dignidade e do nosso chamado enquanto homens a estarmos eternamente com Deus no céu. A questão é que isso precisa fazer diferença na maneira como eu vivo. E não apenas na maneira como eu vivo individualmente, mas na maneira como eu vivo em sociedade. A doutrina da Santa Igreja, a palavra de Deus, a revelação divina, nós poderíamos dizer, aí retoma um conceito da catequese ordinária, né? A revelação que compreende a Sagrada Escritura e também a Sagrada Tradição, isto precisa refletir na vida social. Isso precisa refletir na sociedade. A sociedade não pode ficar alheia à doutrina da igreja. A sociedade não pode ficar alheia a nosso Senhor Jesus Cristo e a sua igreja. Não pode ficar alheia à palavra de Deus. É fundamental que não caiamos nessa concepção individualista da religião. Isso é um erro. Hoje nós vivemos numa sociedade que abraçou esse grande erro do Estado laico, que infelizmente na prática é um Estado ateu. É um Estado que rejeita Deus, que vai contra Deus. E não é possível, gente, isso é algo até óbvio se a gente reflete sobre a questão, não é possível eu pensar que a salvação de uma pessoa individualmente considerada está em nosso Senhor Jesus Cristo, na sua igreja, e na santa religião católica, e achar que a sociedade também não deve ser católica. Como assim, gente? Como é que numa família, olha a família, tem lá o pai, a mãe e os filhos, todos são chamados a serem católicos. Como não concluir que a família deve ser católica? A família deve viver de maneira católica, deve viver de acordo com a doutrina da igreja, a família enquanto sociedade. Como não pensar se todas as pessoas ali que moram, eu por exemplo, eu moro aqui num condomínio aqui perto, na Barra da Tijuca, o Portal do Parque, aqui pertinho, ali perto do Bosque da Barra, todas as pessoas daquele condomínio, ali onde eu moro, como em qualquer outro condomínio, são chamadas
a reconhecer nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor. E são chamadas a abraçar a verdade que está na igreja. Como não concluir que aquele condomínio é chamado a reconhecer nosso Senhor Jesus Cristo como Deus, como Senhor de suas vidas? Isso vale para toda e qualquer sociedade. Numa empresa, tanto os patrões, a gente vai chegar nessa realidade que de alguma maneira ela dá origem também à doutrina social da igreja. Numa empresa, tanto patrões como empregados, os próprios clientes, são chamados a reconhecer nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor. Como achar que a empresa, enquanto sociedade, está alheia a isto? Não é possível. Então, as sociedades também são chamadas a servir a Deus. As sociedades também são chamadas a servir nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Santa Igreja. É claro que não dá para a gente sair por aí falando isso. A gente vai ou ser preso ou parar lá no Pinel. Vão botar a gente numa camisa de força. Acabaram de dar um tiro num homem lá nos Estados Unidos que ele ia nas faculdades, ele nem era católico, era protestante, mas ele ia nas faculdades para debater à luz do que ensina o cristianismo. Foram lá e deram um tiro nele. E o Brasil não está muito longe disso. No Brasil, a gente está próximo de ceifarem as nossas vidas. Então, quando a gente defende a verdade aí fora, a depender do ambiente onde nós estamos. Mas a questão não é bem sair por aí a falar. Se vocês quiserem pegar um caixotinho e irem lá para o Largo da Carioca, eu até passei lá hoje, parei o carro na Catedral e fui lá para o cartório onde era o meu compromisso, na Rua do Ouvidor. Se vocês quiserem pegar um caixotinho e ir para o Largo da Carioca, pregar a doutrina da igreja, fiquem à vontade. Mas não me parece a maneira mais eficaz para chegar às almas, chegar aos corações. O fato é que nós começamos a defender a doutrina social da igreja vivendo ou nos esforçando, lutando para viver como católicos em todos os ambientes das nossas vidas, de maneira autêntica, natural. O ser católico precisa impregnar o meu agir em todas as circunstâncias, em todos os ambientes. Isso já é defender a doutrina social da igreja. E aí vem a questão da doutrina propriamente dita, porque se nós falamos de uma doutrina social da igreja, se nós falamos de doutrina, é claro que isso é um corpo de ensinamentos em matéria social. E nós precisamos conhecer. Lá no parágrafo 2420, a igreja emite um juízo moral em matéria econômica e social quando o exigem os direitos fundamentais da pessoa, vejam, ou a salvação das almas. Isso é muito belo. O olhar da igreja está sempre, mesmo que voltado para este mundo, mas está sempre direcionado para o céu, para o fim último. Na ordem da moralidade, tem uma missão distinta da missão das autoridades políticas. Nós poderíamos chamar também de autoridades civis. A igreja se preocupa com aspectos temporais do bem comum em razão de sua ordenação ao sumo bem, nosso fim último. Procura inspirar as atitudes justas na relação com os bens terrenos e nas relações socioeconômicas. E aí vem a parte que eu vou me debruçar agora, lá nas letras menores, que vai falar, é um documento de São João Paulo II chamado Centésimos Anos, que em português é centésimo ano, e eu vou explicar o porquê. E aí, o que São João Paulo II vai falar? Ele que é um dos patronos da doutrina social. A doutrina social da igreja se desenvolveu no século XIX, por ocasião do encontro, vejam, do encontro do evangelho com a sociedade industrial moderna, suas novas estruturas para a produção de bens de consumo, sua nova concepção da sociedade, do Estado e da autoridade, suas novas formas de trabalho e de propriedade. O desenvolvimento da doutrina da igreja em matéria econômica e social atesta o valor permanente do ensinamento da igreja e, ao mesmo tempo, o sentido verdadeiro de sua tradição, sempre viva e
vital. Então, vamos aqui. O que aconteceu ali no contexto, né, do século XIX? Eu falei que São João Paulo II é um dos patronos da doutrina social da Igreja, mas existe um outro patrono que, inclusive, o seu nome foi adotado pelo nosso Papa atual, que é o Papa Leão XIII. Inclusive, o Papa atual adotou este nome por conta do seu apreço. Um dos pontos foi o seu apreço pela doutrina social da Igreja. E o que aconteceu ali? O que redundou, né, naquela crise do século XIX? Né? Aqui nós falamos da Revolução Industrial, e como toda revolução, por mais que ela, no caso da Revolução Industrial, ela tem aspectos positivos, mas ela também trouxe uma grande desordem para o mundo, e nós poderíamos, em linhas gerais, é claro que isso tem a ver com as revoluções anteriores, no caso, a Revolução Protestante e a Revolução Francesa, que é uma revolução de índole liberal e maçônica. É claro que tudo está dentro do mesmo contexto. Aqui a gente tem uma ideologia chamada liberalismo econômico, que idolatra o mercado, idolatra o lucro. É o que nós poderíamos chamar, numa linguagem mais simples, do capitalismo selvagem, que é condenado pela doutrina da Igreja, tá, gente? A Igreja rejeita essa ideia, essa ideologia que diz que o mercado, a lei do mercado propicia o que hoje é chamado, é uma palavra que está muito ideologizada, mas é uma palavra boa. O mercado por si mesmo, as leis do mercado, elas não produzem a justiça social. Isso é falso. A justiça social depende, claro, da graça de Deus, mas da virtude do homem. O mercado por ele mesmo, por suas próprias leis, não produz a justiça. O que é a justiça social? Só para a gente definir os termos. A virtude cardeal da justiça, a noção clássica de justiça, qual é? Eu que sou do direito, né? A gente deveria aprender isso na sociedade, mas nem sempre, na faculdade, mas nem sempre aprende. A justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que lhe é devido. Dar a cada um o seu direito. E claro, justiça social é uma sociedade na qual os seus integrantes têm acesso ao seu direito, ao que lhe é devido, ao mínimo necessário para que eles vivam com dignidade. Isso é justiça social. E o mercado não produz a justiça social. Então nós não podemos ser liberais em sentido nenhum. O liberalismo é um erro e não podemos ser liberais em matéria econômica. Então a Revolução Industrial redundou nesse problema e claro que isso gerou na prática muita pobreza. Gerou injustiça social, abusos, principalmente, mas não exclusivamente, no âmbito do trabalho. E aí o que aconteceu no século XIX é que foi proposto, para solucionar essa situação problemática na sociedade, uma outra ideologia que igualmente é condenada pela Igreja, que é o socialismo. O socialismo foi proposto como uma solução para os problemas sociais daquela época. E o que aconteceu é que os socialistas começaram, como acontece até hoje, esses grupos inclusive brigam até hoje, diga-se de passagem, os socialistas começaram a difundir a sua ideologia perversa, apresentando o socialismo, essa ideologia, como uma solução. E aí o Papa Leão XIII escreveu um documento sobre a questão operária que é fundamental, e aqui está a raiz da doutrina social da Igreja na sua face mais moderna. O nome desse documento, que eu recomendo muito a leitura, se alguém quiser colocar lá no grupo também o link, se eu não me engano está em português no site do Vaticano, é a Rerum
novarum. Rerum novarum, que significa coisas novas. Então o Papa, a partir dessa briga, né? E é interessante que, é muito interessante que hoje, né? Hoje nós católicos, e aqui é só uma provocação, tá? Nós católicos muitas vezes, hoje nos sentimos compelidos a sermos de direita ou de esquerda. E essas ideologias, essas posições já são concebidas de maneira revolucionária na Revolução Francesa. Não é à toa que na Revolução Francesa nós temos, de um lado, nas suas assembleias, os girondinos, que ficavam à direita, e os jacobinos, que ficavam à esquerda. E ambos são revolucionários. Ambos estão errados. Ambos já abraçam a revolução, mesmo que alguns sejam chamados de conservadores, mas o conservadorismo já é um movimento revolucionário, porque o católico ele não é chamado a ser conservador, ele é chamado a ser contra-revolucionário. Então aqui, ó, a Rerum Novarum, na realidade, ela vai nos ensinar a sermos católicos. E esse é um ponto fundamental da doutrina social da Igreja. O católico, ele não é chamado a ser nem de direita, nem de esquerda. Ele é chamado a ser católico. Ele é chamado a abraçar a doutrina social da Igreja. Por mais que, claro, na Sagrada Escritura, nós vejamos, e é claro que isso está muito antes do surgimento dessa chamada direita, né? Na Revolução Francesa, que já é uma direita revolucionária, mas é claro, o termo direita na Sagrada Escritura, eu não posso deixar de dizer isso, é um termo que tem um significado. A gente vê em várias passagens a questão da direita de Deus, da destra de Deus. A gente vê aquela passagem escatológica que fala: eu colocarei as ovelhas à minha direita e os cabritos à minha esquerda, mas nós não podemos identificar essa direita que está na Sagrada Escritura com esta direita liberal, ideológica e revolucionária. Então, hoje, para evitar confusões, nós somos católicos. Nós nos identificamos como católicos. Nós desejamos nos aprofundar na doutrina social da Igreja e defendê-la e vivê-la. E aí o que o Papa vai fazer na Rerum Novarum? Ele vai mostrar que tanto os liberais como os socialistas estão errados. As suas ideologias são contrárias ao que ensina a Igreja. E é claro que ali ele vai falar a respeito da questão operária, mais especificamente a questão do trabalho, mas ele vai muito além. E ele vai dizer uma coisa que aqui é algo que está no âmago, na essência da doutrina social da Igreja. Existe um dogma de fé que às vezes hoje está um pouquinho esquecido, que é o dogma de que fora da Igreja não há salvação. Isso é um dogma da nossa fé, isso está na doutrina da Igreja. Mas o que a gente precisa perceber para efeito dessa aula? Que para uma pessoa individualmente considerada não há salvação fora da Igreja, gente, em regra, isso é importantíssimo que creiamos. As pessoas que estão fora da Igreja só podem ser salvas por uma ignorância invencível que só Deus vai julgar. Mas nessa aula, o que eu quero defender aqui? Que só há salvação para uma sociedade, é isso que o Papa Leão XIII vai dizer, só há salvação para uma sociedade dentro da Igreja. É a mesma regra, porque isso é óbvio. Se eu olho para uma pessoa, o que é uma sociedade? É uma comunhão de pessoas. Se para cada pessoa só há salvação dentro da Igreja, é óbvio que para uma sociedade só vai ter salvação dentro da Igreja. Não há como a família passar ao largo do que ensina a Igreja a respeito da família. Não há como um ambiente de trabalho passar ao largo do que ensina a Igreja a respeito do trabalho. Não há como numa sociedade civil se passar ao largo do que a Igreja ensina a respeito da política, do que é a política, do que é uma sociedade, do que é a economia. É claro que nesse campo há liberdade. A Igreja não vai dizer qual é o sistema político correto,
qual é a doutrina econômica correta. O que não se admite são sistemas políticos e políticas econômicas que atentam contra os princípios da doutrina social da igreja. Mas é claro que há, sim, uma justa liberdade. Nem tudo é preto no branco. O que nós não podemos é cair nos erros. Mas o que o Papa fala aqui, para usar as palavras dele? Nenhuma solução para nenhuma questão social pode passar ao largo da igreja e do que ela ensina. Todas as soluções fora da doutrina da igreja são insuficientes, são paliativas. E é isso que nós vemos a respeito do trabalho. Os dois lados estão errados. Estavam errados e estão errados até hoje. Nós não podemos nem ser liberais em sentido econômico, mas também não podemos ser socialistas. Não podemos sair de um erro e cair no outro. Não, nós temos que ser católicos. E aqui encontraremos a verdade. Aqui encontraremos a verdade a respeito do trabalho. A verdade a respeito de como uma empresa deve ser. A verdade a respeito de como um trabalhador deve agir para ser justo com o seu patrão, para ser justo com a empresa, com os seus clientes. A verdade a respeito de como os patrões devem agir diante dos seus sócios, dos seus gerentes, dos seus empregados, dos seus clientes. É na igreja, é na doutrina da igreja. Essa é a essência da doutrina social da igreja. Em palavras minhas, não há salvação para a sociedade, não há salvação para nenhuma questão social fora da igreja católica, fora da sua doutrina social. E aí eu continuo aqui no parágrafo 2422. O ensinamento social da igreja abrange um corpo doutrinal no que se articula à medida que a igreja interpreta os acontecimentos ao longo da história, à luz do conjunto da palavra revelada por Jesus Cristo com a assistência do Espírito Santo. Este ensinamento se torna tanto mais aceitável aos homens de boa vontade, quanto mais profundamente inspira a conduta dos fiéis. E é tão bonito que a doutrina social da igreja, ela pode alcançar o que está aqui, os homens de boa vontade, mesmo que não sejam católicos. Ela é tão bela, é tão indiscutível as verdades que estão na doutrina, que uma pessoa pode começar a se converter, a se tornar católica a partir do estudo da doutrina social da igreja. E uma coisa que eu falei do documento de São João Paulo II, centésimos anos. Por que ele se chama assim? Porque ele foi escrito 100 anos depois da Rerum Novarum. O Papa Pio XI, por exemplo, escreveu a 40º ano, que foi escrita 40... Esse documento, que foi escrito em 1891, esse documento é tão importante que os papas que precederam Leão XIII no trono de São Pedro escreveram documentos para comemorar os seus aniversários. Então o Papa Pio XI escreveu a 40º ano, o Papa São Paulo VI escreveu a 80ª Adveniens, que foi escrito 80 anos depois da Rerum Novarum, e o Papa São João Paulo II escreve a centésimos anos, lá em 1991, para comemorar 100 anos da Rerum Novarum. Então é um documento que eu considero assim de conhecimento obrigatório. Ele é fundamental para quem deseja conhecer a doutrina social da igreja. E aí a gente vai chegar aqui, porque o catecismo também se debruça sobre essa questão que eu coloquei aqui, da condenação ao liberalismo econômico e ao socialismo. Vamos lá, é o parágrafo 2423 e seguinte. A doutrina social da igreja propõe princípios de reflexão, apresenta critérios de juízo, orienta para a ação. É um pouco aquela dinâmica do ver, julgar e agir. Todo sistema segundo o qual as relações sociais seriam inteiramente determinadas pelos fatores econômicos é contrário à natureza da pessoa humana e de seus atos. Os dois se enquadram nisso. Uma teoria que faz do lucro a regra exclusiva e o fim último da atividade econômica é moralmente inaceitável. O apetite desordenado pelo dinheiro
não deixa de produzir seus efeitos perversos. Ele é uma das causas dos numerosos conflitos que perturbam a ordem social. Então isso se aplica mais especificamente ao liberalismo econômico. Agora a gente vai ver o socialismo. Um sistema que sacrifica os direitos fundamentais das pessoas e dos grupos. A organização coletiva da produção é contrária à dignidade do homem. Toda prática que reduz as pessoas a não serem mais que meros meios, tendo em vista o lucro, escraviza o homem, conduz à idolatria do dinheiro e contribui para difundir o ateísmo. Aí vem aquela sentença de Nosso Senhor, que inclusive nós lemos no Evangelho do último domingo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E aí vem a rejeição categórica da igreja às duas ideologias. A igreja tem rejeitado as ideologias totalitárias e ateias associadas nos tempos modernos ao comunismo ou ao socialismo. Além disso, na prática do capitalismo, vejam que ela não rejeita o capitalismo, ela rejeita esse ponto aqui da prática do capitalismo. Ela recusou o individualismo e o primado absoluto da lei do mercado sobre o trabalho humano. A regulamentação da economia, exclusivamente por meio do planejamento centralizado, perverte na base os vínculos sociais. Sua regulamentação unicamente pela lei do mercado vai contra a justiça social. Aquilo que eu falei, pois há muitas necessidades humanas que não podem ser atendidas pelo mercado. Gente, isso é óbvio. Quando a gente contempla, e quem fala isso é São João Paulo II nas centésimos anos. É preciso favorecer a regulamentação racional do mercado e das iniciativas econômicas, de acordo com a justa hierarquia de valores e em vista do bem comum. Regulamentação racional, gente, são os homens. Os homens virtuosos, claro, infelizmente não é o que nós temos visto na prática. Homens virtuosos, tementes a Deus, debaixo do senhorio de Deus, precisam regulamentar a vida social, agir positivamente, concretamente sobre a vida social. Não é deixar, isso não faz o menor sentido. Não é nem cair no liberalismo, que é o que hoje se chama, né? É uma palavra pobre, né? Mas é o que se chamaria hoje de um Estado mínimo. É a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Então você ali permite o samba do crioulo doido, né? Então a lei do mercado vai reger tudo. E não há ali um homem, um líder virtuoso que vai regulamentar, que vai agir concretamente para coibir os abusos, para legislar, para aplicar a lei, executar as leis. E o outro extremo é, claro, um excesso de regulamentação, nós poderíamos dizer. É o que, em palavras pobres, seria o estado máximo, em que você coloca o homem abaixo da sociedade, no sentido de que você tem ali uma visão coletivista, que é inaceitável também. Nós não podemos cair no coletivismo, nós não podemos cair numa consideração da sociedade em que o homem se torna ali uma mera engrenagem dentro de algo maior. Não, o homem tem uma dignidade infinita. Ele é chamado ao céu, ele é chamado a estar eternamente com Deus no céu. E aí nós ficamos, então, com o catolicismo, com a doutrina social da igreja. E por mais que a doutrina social da igreja ela tenha tido essa guinada, gente, com a Rerum Novarum em 1891, no século XIX, a doutrina social da igreja, gente, ela começa com o nosso Senhor Jesus Cristo. A doutrina social da igreja remonta a nosso Senhor, remonta à doutrina de nosso Senhor, ao Evangelho. E é claro, no Antigo Testamento nós já encontramos verdades sociais. No Antigo Testamento nós já encontramos, eu não sei se vocês viram no último domingo, espero que vocês tenham ido à missa para o bem das almas de vocês, mas qual era a primeira leitura no último domingo? Era uma leitura do profeta Amós, que denunciava o abuso dos ricos, que exploravam os seus empregados, exploravam os pobres. Isso não é ideologia não, gente, isso é a Bíblia.
A Bíblia, os profetas denunciavam esse tipo de abuso. Nós vemos isso claramente nos livros proféticos, mas vemos também muito nos livros sapienciais, nos próprios salmos, mas nós vemos, por exemplo, em livros como os Provérbios, o Eclesiástico, inúmeras verdades sociais, verdades que se aplicam à família, verdades que se aplicam ao trabalho e à sociedade. Então a doutrina social da igreja, assim como a doutrina da igreja, é claro que ela começa no Antigo Testamento, ela já está ali em germe no Antigo Testamento, mas é evidente que é em nosso Senhor que ela é revelada. E ela é desenvolvida já pelos apóstolos. Nas cartas de São Paulo, nós vemos ensinamentos sociais, ela é desenvolvida pelos padres da igreja, nosso pai Santo Agostinho e os outros padres da igreja, São João Crisóstomo, Santo Ambrósio, São Gregório Magno, todos eles têm ensinamentos sociais. É evidente que os santos medievais contribuíram para a doutrina social da igreja, Santo Tomás de Aquino, São Bernardo de Claraval, São Domingos de Gusmão e São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, a sua vida já é o ensinamento social da igreja, a vida, o seu amor pelos pobres. Ele que beijava os leprosos porque via Nosso Senhor Jesus Cristo nos leprosos, ele que se fez pobre para servir Nosso Senhor, ele que viveu o evangelho como em italiano, né? O evangelho sine glosa, sem comentário. Ele pegou ali o evangelho e viveu. O que Nosso Senhor fala, por exemplo, para o jovem rico, vai, vende todos os teus bens e dá aos pobres, depois vem e segue. Foi o que São Francisco fez. Ele aplicou aquilo integralmente à sua vida. Ele é a doutrina social da igreja. E já tinha sido precedido por outros. Essa passagem foi, inclusive, a passagem que fez Santo Antão, que é o pai do monaquismo, é o pai da vida monástica, fez Santo Antão deixar os seus bens e ir abraçar a vida monástica. Então vejam que o que eu quero mostrar com isso? A doutrina social da igreja, ela vem em construção ao longo de toda a história da igreja. Mas na Rerum Novarum ela tem uma guinada nessa idade moderna, idade contemporânea, nessa fase que nós estamos. E aí o que aconteceu? Com a Rerum Novarum, todos os papas posteriores a Leão XIII começaram a escrever a respeito das questões sociais de uma maneira mais enfática. Não é que os papas anteriores não o fizessem, mas os papas do século XX e agora do século XXI se dedicam, ou de uma maneira um pouco mais intensa, ou se dedicam a questões que são atinentes ao mundo atual. Tanto que o Papa Leão XIV escolheu o seu nome, vocês podem procurar essa fala dele no Google aí, entre aspas, pedir a intercessão de São Google, né, com muitas aspas, porque Google está longe de ser santo, mas ele nos ajuda muitas vezes. Mas o que o Papa Leão XIV vai dizer? Ele vai dizer que hoje nós estamos em uma outra fase da Revolução Industrial, que é essa revolução da inteligência artificial, que ameaça o homem. Não é que eu não estou dizendo que usar o chat GPT é pecado, muito pelo contrário. É uma ferramenta útil que até tem o seu lado católico, né? Eu tenho uma aluna que agora até tem se tornado catequista, que às vezes eu não sou afeito a isso, né? Mas tem gente, né? Ela às vezes debate questões católicas com o chat GPT e ela fica impressionada com o catolicismo dele, a verdade ali que ele fala. É claro que você tem que ter aquele salutar pé atrás, mas vejam que esse lado da inteligência artificial, se usado com moderação, é bom, mas ela jamais pode substituir a pessoa. Ela não pode ameaçar o centro, a centralidade do homem na sociedade, na vida social. E isso é um risco. Idolatrar a inteligência artificial. Imagina, graças a Deus não é o caso dessa aluna, mas imagina uma pessoa que não tem mais amigos, que não se relaciona. É o que está acontecendo na sociedade hoje. Você anda na rua, né? E eu mesmo já caí muitas vezes nesse erro. Tá todo mundo ali com a cabeça baixa, olhando o seu celular. Às vezes eu estou em alguns ambientes assim no metrô. É difícil andar de metrô atualmente, mas recentemente eu fui. Minha esposa gosta de ver balé ali no Teatro Municipal. Eu fui com ela. Só Jesus. Mas se vocês não se importarem, eu continuo. Só para concluir a aula. Mas
Às vezes eu fico olhando assim as pessoas, até gente, jogo de futebol, as pessoas estão tão loucas, desculpa a palavra, que o cara fica vendo o celular ao invés de ver o jogo do time dele. Eu estava no jogo, eu sou botafoguense, Botafogo e Mirassol, um jogo traumático, a moda do Botafogo, 3-0, então um empate no segundo tempo, em 15 minutos toma 3 gols, quase tomou a virada, mas eu fiquei olhando assim no primeiro tempo, tinha um moço lá que não parava de olhar o celular na hora do jogo, sabe? Então assim, realmente é uma doença que é algo que marca essa fase da revolução, da inteligência artificial. As pessoas não interagem mais, não se olham nos olhos, não convivem. Isso pode acontecer, às vezes a gente sai para jantar, tá lá uma criança que não conversa com os seus pais, que está lá o tempo todo com o celular. Então vejam como o Papa Leão XIV me parece que foi cirúrgico, quem sou eu para dizer, mas foi cirúrgico ao escolher o seu nome, porque ele será o Papa chamado, e ele tem feito isso já, em pouco tempo de pontificado, chamado a defender a fé católica nesse mundo em que as máquinas ameaçam as pessoas, digamos assim. E aí, para a gente concluir, esse ponto aqui vocês estudam no catecismo, tá, gente? Mas em linhas gerais eu já falei, mas eu vou... a comunidade humana é essa parte aqui, ó, do 1877 a 1889, mas o que vai dizer? Que o homem ele tem uma vocação social. O homem é um ser social por natureza. O homem não é chamado a viver sozinho. Por mais que haja, eventualmente, raras vocações que não são a regra, por exemplo, a vocação dos eremitas, pessoas que são chamadas a viver sozinhas, mas mesmo os eremitas, eles não deixam totalmente de viver em sociedade, mas em regra, gente, o homem é chamado a viver em sociedade. O próprio Deus, gente, é uma sociedade. O nosso Deus, ele é uno e trino, um só Deus e 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o próprio Deus, é claro que é uma comparação, Deus é um ser social. E o homem que é chamado, que é a imagem e semelhança de Deus, ele é chamado a viver em sociedade. Desde a mais básica, o homem ele é criado e imediatamente depois da criação do homem é criada a primeira sociedade, que é a família. A família é uma sociedade natural. Por isso é que nós não podemos cair nas ideologias que falam de configurações de famílias que não são aquela que Deus definiu na ordem natural das coisas. A família é desde a criação, homem, mulher e os seus filhos. E isso também, gente, é a imagem da Trindade. O homem, o pai, o esposo, é a imagem de Deus Pai. A mulher, a esposa, a mãe, é a imagem de Deus Filho. E o Espírito Santo, né, os filhos que são frutos do amor do homem e da mulher, são imagem do Espírito Santo. O Espírito Santo que é o amor do Pai e do Filho. É o amor de Deus em pessoa e pessoa divina. E os filhos são o amor dos seus pais, o fruto mais excelso, mais sublime. E aí, gente, então o homem é um ser social por natureza, ele tem uma vocação social, ele é chamado a viver em sociedade. E esse ponto aqui foi o ponto que eu falei, a conversão e a sociedade. Claro que está muito melhor escrito aqui, mas vejam, não há solução para uma sociedade fora da conversão, gente. E nenhum político fala disso em campanha, mesmo que não falasse com esses termos. Como é que a gente vai falar de educação? Gente, educação sem conversão, sem mudança de vida. Não há nenhuma solução. Eu estava vindo agora para cá, às vezes o Waze me joga para umas áreas ali um pouco perigosas, né? E é muito triste, gente. Eu tenho ali num lugar, eu saio da Avenida Brasil e pego ali um viaduto, eu não sei se é Couto, a rua que depois é Couto Magalhães, e aí eu passo ali por Benfica e já saio lá na linha amarela. Tem ali uma Cracolândia, gente, eu não sei se vocês já tiveram a experiência, ali é uma Cracolândia pequena, tá? É bem pequenininho assim, mas você olha para aquelas pessoas ali, não é que elas deixaram de ser humanas, mas elas estão num estado de tal degradação que você olha e parece que são zumbis. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, e toda vez que eu passo ali, eu faço até um sinal da cruz para rezar por aquelas pessoas minimamente, mas assim, como viver numa sociedade em que há
esse tipo de degradação, em que as autoridades e as pessoas, de uma forma geral, não se inquietam diante disso, não fazem algo. E isso só vai acontecer, gente, com a conversão, mudança de vida, e que, claro, em algum momento tem que chegar em Deus. Não é simplesmente uma conversão de que eu quero ser uma pessoa boa, eu quero ser do bem. É bom ser do bem, né? Eu tinha um carro Ford antigamente, o EcoSport, ela é bom ser do bem. Tudo bem, é bom ser do bem, mas é ainda melhor ser temente a Deus. Porque é isso que de fato vai nos levar a uma verdadeira e concreta conversão. Então o que essa parte do catecismo vai dizer? Aquilo que eu falei anteriormente. Não há mudança social concreta sem a conversão das pessoas, sem a conversão dos cidadãos, dos súditos, para usar um termo mais monárquico, mais antigo. Não há solução, gente, sem mudança de vida das pessoas. Vale para uma família. Como é que uma família vai ser melhor a médio e longo prazo em questões importantes sem a mudança de vida dos seus integrantes? Se isso vale para uma família, isso vale para uma empresa e isso vale para toda a sociedade civil. E aí o que essa parte vai dizer é que os bens materiais, os bens temporais de uma sociedade, eles precisam estar ordenados ao bem eterno. Se nós vivemos em um mundo materialista, um mundo que não crê no céu, não crê na vida eterna, como é que essa sociedade vai ser justa? Eu passo ali na Cracolândia, eu preciso ver ali pessoas que são chamadas a estar eternamente com Deus no céu. Eu não posso tratar essas pessoas como coisas, como um incômodo, alguém de quem eu simplesmente tenho que me afastar. Não é assim que os santos agiam. Eu falei de São Francisco de Assis, mas isso vale para todos os santos. Mas é claro que tem uns que se destacam. Como não pensar em Santa Madre Teresa de Calcutá? E o que ela fazia é tão bonito, né? Alguns momentos, né? Antes da gente ler o Evangelho, mas uma vez ela estava pedindo dinheiro, aí um homem foi lá e cuspiu na mão dela, né? Ela pedindo esmola para os pobres. Ela disse, isso aqui é para mim, agora me dá aqui a esmola para os meus pobres, né? Como ela dizia. Então ela acolheu ali aquela cusparada com mansidão e continuou a mendigar. E aí um jornalista falou para ela, né? Provavelmente ateu, ele disse assim, eu não faria isso que a senhora faz nem por $1 milhão. E ela falou, eu também. Porque ela não fazia por $1 milhão, ela fazia por amor a Deus. Então não há, gente, mudança social sem conversão. Isso é uma falácia, isso é impossível, é uma quimera, né? E aí, gente, vamos aqui então para a gente ver e fechar a aula. O compêndio da doutrina social fica aqui para o aprofundamento, se Deus quiser. Mas vamos aqui ao Evangelho de São Mateus. 3 passagens, uma eu nem tinha colocado, mas a primeira está no capítulo 5, versículos 13 a 16. Essa passagem aqui eu esqueci por erro, porque é um sinal da doutrina social. Mateus 5, 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado, né? Pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Aí vem o que é a doutrina social da igreja aqui no 16. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Só Deus tem uma luzinha. Glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então vejam, nós devemos iluminar a sociedade. Não está dando aqui para ler. Nós devemos iluminar a sociedade não por nós mesmos, mas para levar a glória de Deus. O padre hoje falou tão belamente, eu fui à missa ali no santuário, o padre Galvão falou, nós somos chamados a iluminar,
não a brilhar, né? Como nós não somos estrelas, né? Porque tem um pessoal aí que gosta de ser estrela, né? É estrelinha, né? Como o pessoal fala, ficou estrela, né? E começa a pisar nos outros, perde a humildade. Aí o Padre Galvão falou maravilhosamente ali. Hoje eu consegui a missa, nem sempre eu consigo, mas eu tinha uma consulta médica lá na Penha. Aí foi tão bonito, porque a imagem está aqui e o consultório era do lado do Santuário da Penha, né? Então eu já fui lá venerar a imagem antes da aula e estive lá aos pés do santuário. Mas essa missa das 6 da manhã ali do santuário, que é uma missa maravilhosa, que a gente vê assim o nascer do sol, né? Aí o Padre Galvão falou, nós somos chamados a iluminar, não a brilhar. Porque quem brilha, quem tem que brilhar é Deus. A luz vem dele. Então as pessoas devem olhar as nossas boas obras e glorificar o Pai que está nos céus, não nos glorificar. Obrigado, querido, desculpa o trabalho. E aí vem a passagem que é espetacular, Mateus 6, 19 e 34. É a penúltima passagem. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Só Jesus, gente. Ajuntai para vós tesouros no céu. Onde... Obrigado. Ih, saiu. Onde não os consomem nem as traças, nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. Porque olha isso, onde está o teu tesouro, lá também está teu coração. O olho é a luz do corpo. Se teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. Se teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. Se a luz que está em ti são trevas, quão espessas deverão ser as trevas. E aí vem, mais uma vez, o ensinamento social de Nosso Senhor, de maneira tão simples. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e à riqueza. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais que as vestes. Olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, nem digais que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe bem que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Imagine uma sociedade onde as pessoas, de fato, lutassem para viver isto. Certamente seria uma sociedade bem melhor. Então aqui está claramente, gente, um ensinamento social de Nosso Senhor. Maravilhoso, sublime, como é toda a sua doutrina. E para fechar, agora é para fechar mesmo, os últimos 5 versículos do Evangelho de São Mateus, que aqui mais uma vez a gente vai ver que a doutrina de Nosso Senhor ela tem um âmbito social. Vejam como é que o Nosso Senhor vai falar aqui. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse, vejam o que ele vai dizer. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Eu não sei se vocês percebem, existe uma passagem que é concomitante a essa, que é correspondente a essa no Evangelho de São Marcos. Vejam o que Nosso Senhor vai dizendo no versículo 15 do capítulo 16 de São Marcos. É a mesma passagem. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vejam, a passagem em São Marcos ela é individual a toda criatura, a cada criatura. Quem crer e for batizado. E as duas passagens se complementam, porque na de São Mateus é ide e ensinai o Evangelho a todas as nações. Gente, nações aqui são as sociedades. Nós devemos, e vejam que aqui Nosso Senhor transmite a sua autoridade. Ele vai falar, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois, é claro que ele está a falar aqui em primeiro lugar para o clero, para os apóstolos, especialmente para os bispos, para o Santo Padre, o Papa, São Pedro estava ali, os bispos em comunhão com ele. Mas aqui vale para todo católico. Nós recebemos essa autoridade, a autoridade de quem conhece a verdade, essa graça de quem conhece a fé católica e também a graça de quem conhece a doutrina social da Igreja. E nós somos chamados a impregnar a sociedade com essa doutrina, com essa verdade, a verdade do Evangelho. É nosso papel, como eu dizia lá no início da aula, fazer com que a doutrina da Igreja ilumine a sociedade com essa autoridade de discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo e de fazer discípulos todas as nações. Gente, não é à toa que as nações têm lá uma cruz nas suas bandeiras. E hoje nações que já rejeitaram nosso Senhor e a Igreja. Pensem, por exemplo, a Suécia, a Suíça, a Inglaterra. Quem gosta de Copa do Mundo, como eu, às vezes, até hoje eu coleciono álbum, mas agora são os meus filhos, é claro, não sou eu. Eu posso botar a culpa neles. Quantas nações? O Brasil, o primeiro nome do Brasil, Terra de Santa Cruz. Portugal, Espanha. As nações nasceram cristãs. Ou algumas foram cristianizadas depois. Então, gente, isso vale para as famílias, como eu disse, isso vale para as empresas, isso vale para as nações. As nações precisam reconhecer nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor. E isso vai acontecer com a doutrina social da Igreja. Então, é fundamental que nós conheçamos profundamente a doutrina social da Igreja e nos esforcemos para viver de acordo com ela e impregnar a sociedade com ela. Então vamos entregar para Nossa Senhora os frutos desta aula e vocês serão todos muito bem-vindos. A princípio eu vou manter, gente, na segunda-feira. Eu considero que tem sido um dia bom, espero que seja bom para vocês. Então tanto a aula da manhã como a aula da noite vai ser numa segunda-feira. Eu só vou padronizar, nós vamos padronizar a partir do mês de outubro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho e Santa Mônica, rogai por nós. Santa Rita de Cássia e Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X e São João Paulo II, rogai por nós. São Tomás More, São Luís e Santa Zélia Martã, rogai por nós. Estivemos e sempre estaremos unidos e reunidos em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu encerro aqui para vocês contemplarem. Olha que imagem maravilhosa da doutrina social da igreja aqui, ó. Santo Agostinho, com as mãos no coração de Nosso Senhor, no corpo de Nosso Senhor, que é a igreja. Aqui essa flecha aqui, ó, que penetrou no coração de Santo Agostinho. Isso é a doutrina social da igreja, que é derramada da igreja e alcança a sociedade. Quem não estiver no grupo, gente, tiver interesse em entrar, e eu não tiver o telefone, é só botar o telefone aqui no grupo da Perseverança, tá? E eu espero que vocês perseverem, tá? Eu vou fazer essa provocação que eu sempre faço. Todo ano tem sido desafiador a gente perseverar. Eu estou sempre aqui, claro, mas eu digo os alunos. Então, faço o convite para que vocês perseverem, que vocês continuem. E eu vou botar a gravação da aula lá no grupo também. Fiquem à vontade para mandar para quem vocês quiserem. Fiquem com Deus e até a próxima.